Aonde estamos e para onde estamos indo? Acho que o torcedor do Fluminense, de uma forma geral, está fazendo essa reflexão, de um jeito ou de outro, tentando entender por que esse time de agora não é nem um traço daquele que encantou todos nós há tão pouco tempo atrás. Aliás, que vem deixando o torcedor do Fluminense tão satisfeito desde o segundo semestre do ano passado. Eu acho que o momento de falar em oscilação, acho que já passou. A gente está numa constante negativa. O Fluminense tem, no seu histórico recente, uma sequência de jogos muito ruins. Apesar dos pesares, o Fluminense ainda é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro e tem tudo para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Se a gente for parar para pensar, há quanto tempo a gente não se empolgava com o time dessa forma? Mas só que não dá para negar a realidade. E a realidade ela está batendo jogo a jogo na nossa cara. O time ele teve uma queda brusca. E é uma queda, não é só uma queda tática, é uma queda técnica também, o que para mim é pior. Os principais jogadores não conseguem mais render naquele nível. Até que ponto é a responsabilidade da diretoria? Acho que neste momento cada um tem que assumir, dentro da sua posição, tem que assumir a sua parcela de culpa para entender, ter humildade para entender o que está errado, reconhecer esses erros e tomar atitudes, decisões para que essa realidade ela possa mudar. Isso tem que partir de todo mundo. Então vamos analisar isso aqui e trazer também uma declaração do técnico Fernando Diniz, que para mim foi mais uma que fugiu um pouco a realidade daquilo que a gente viu ontem em campo. Deixe só o like aí se puder, me dá essa força aí, seu comentário também. E claro, se inscrever aqui no canal do Lessa, sempre pedindo muito a ajuda de vocês. E no comentário fixado eu vou deixar o link da 1xBet, que é a patrocinadora aqui do canal. Clicando neste link, fazendo seu cadastro, só utilizar o cupom 1xLess para ter um bônus exclusivo aqui na 1xBet. Dessa forma vocês me ajudam demais também. Se puderem me dar essa força, te agradeço muito, porque essas parcerias nos mantêm de pé aqui para que eu possa cada vez mais fazer uma cobertura, a melhor cobertura possível, né, dentro das minhas possibilidades para você que me acompanha aqui todos os dias. Então, conto sempre com a ajuda de vocês, tá bom? Eu sei que esse método ele funciona muito para muitos, só que eu não consigo trabalhar dessa forma. Eu não consigo vir aqui para vocês e mentir no sentido de eu vou falar só o que eu acho que a galera quer ouvir. Eu não consigo fazer isso, né? Perdeu, porrada, ninguém presta, é sem vontade, é vagabundo, é isso, é aquilo. Eu não vou fazer isso aqui, eu não vou desrespeitar as pessoas, porque para a gente ser respeitado, eu acho que a gente tem que respeitar também. O torcedor, ele tem o direito de fazer o que quiser, mas eu não estou aqui como um torcedor, né? Eu estou aqui trazendo, apurando, trazendo informações para vocês, trazendo opinião também, trazendo uma visão daquilo que eu enxergo, municiado também de informações de bastidores. Então, eu não posso ser irresponsável aqui num dia achar que o Diniz é o melhor, que esse time é um timaço, é muito bom e pouco tempo depois vir aqui dizer para vocês que nada presta, que ninguém presta e que esses jogadores agora são os incapazes, o treinador é um incapaz, porque aí é muito fácil, né? Fazer isso, qualquer um pode fazer. Então, que há um problema, o Diniz tem uma grande parcela de responsabilidade, ele tem, até porque ele é o treinador do time. Mas o problema vai além, porque por mais que o Diniz faça algumas escolhas erradas, que ele tem algumas coisas que não dá pra gente entender muito, como ontem não tinha um lateral esquerdo no banco, simplesmente não tinha um lateral esquerdo no banco. Aí teve que estrear mais um garoto numa situação adversa, que foi o Felipe Andrade, que até se virou bem, conseguiu dar conta do recado lá na lateral esquerda. Tem algumas decisões que a gente não consegue entender e compreender. Ontem ele tentou fazer um negócio diferente. Ele colocou o Lelê e tentou fazer um jogo vertical, um jogo diferente daquele que a gente se acostumou a ver o Fluminense jogar, que a gente gostou tanto, né? Aquele jogo de aproximação, muitos jogadores próximos à bola. Ontem ele tentou fazer um jogo um pouco diferente, até porque o gramado era muito ruim e atrapalhou também bastante. Mas não funcionou. E não funcionou por quê? Porque tecnicamente os jogadores estão mal.
e não estão conseguindo se recuperar, estão errando coisas básicas. Muitos, errando jogadas impressionantes. O Cano hoje ele é irreconhecível em campo. E a bola não chega como chegava para ele antes. O Ganso errou muito mais do que o normal. O André, mesmo vindo de viagem, ele conseguiu jogar um pouco melhor. Mas a gente está vendo, o Arias fez alguns jogos ruins, né? Jogadores que são fundamentais para o time que não estão bem. Então o Fluminense está no meio do caminho, está numa encruzilhada, porque ele não consegue repetir a fórmula que deu certo, ele não consegue atuar mais daquela maneira, se impor sobre os adversários daquela forma, e está tentando encontrar um novo caminho, mas acaba que no fim das contas não faz bem nem uma coisa e nem outra. A sensação que dá é que o time está perdido tentando encontrar um novo caminho e ainda não conseguiu. Ele perdeu a sua essência, ele perdeu as suas características, o que tinha de melhor. Está tentando se reencontrar de alguma forma, mas não está conseguindo. E é aí que entra o papel do treinador. De encontrar soluções, como bem disse ontem o Alexandre que acompanha aqui o canal, encontrar soluções na escassez, com essa escassez que hoje há. Isso é um fato. Ontem, quando o Diniz olha para o banco de reservas, as primeiras opções são Pirani e Martinelli. E não tem nada a ver com os jogadores, eles entraram bem, o Pirani entrou muito bem, por sinal. Ele tá jogando melhor agora do que quando o time tá jogando bem. Tá entrando e conseguindo contribuir. Ontem, quando os dois entraram, o time melhorou. Né? Foram jogadores que têm características diferentes, que atuam mais com a bola, e o time conseguiu ter um volume maior e parecia até que estava se aproximando do segundo gol. A questão não é essa, a questão são esses dois jogadores, você olhar para o banco e puxar esses dois jogadores para resolverem um jogo, para mudarem o jogo. Quantos jogos eles vão conseguir fazer isso? Então tem um problema hoje de o time tem ele passa por uma crise de identidade, ele não consegue se reencontrar e o treinador não está conseguindo, o Diniz não está conseguindo encontrar uma solução que deveria passar por uma mudança de estrutura mais forte, encontrar algo que acho que a diferença do grande treinador para o bom treinador é quando ele tem uma sacada que ninguém espera. Essa sacada o Diniz não teve ainda. A gente, não o jogo de ontem, mas em muitos jogos nessa sequência negativa, eram quase sempre as mesmas substituições. Então, é aquela história, como é que você espera um resultado diferente quando você faz sempre as mesmas coisas? Então eu acho que tem uma parcela de culpa do Diniz aí no sentido de tentar encontrar um elemento novo que a gente não tem observado, e é justamente esse o papel dele. E, em relação aos jogadores, recuperar a melhor forma técnica, que não estão, repito, não estão conseguindo. É preciso fazer uma ressalva, são muitas lesões, isso é um fato, é óbvio que atrapalha, né? Não tem como fazer qualquer análise sem levar isso em consideração, mas a gente está levando isso em consideração, eu pelo menos sempre levei. Mas só que isso não implica necessariamente em a maioria dos jogadores entrarem numa fase ruim e começarem a jogar muito mal. São coisas diferentes. O time cair em termos de conjunto devido a desfalques é um ponto. Mas a questão é que individualmente muitos jogadores também estão mal. Então esse é o aspecto que pertence ao time. Aí eu vou falar em relação à formação de elenco e perspectiva para o futuro. Mas antes, só trazer a palavra do Diniz, uma resposta que ele deu na entrevista coletiva de ontem, que eu queria trazer aqui para vocês. A análise da defesa a gente tem que fazer o número de chances que se oferece para o adversário. Hoje, acabou que o gol do Atlético foi um gol contra. Se tiveram mais uma ou outra oportunidade, principalmente chute fora da área. Então a equipe defensivamente se comportou bem. Teve jogos que a gente não foi vazado, que o Fábio fez um monte de milagre. Então o futebol não dá para explicar por essa lógica numérica. Eu acho que a equipe defensivamente hoje ela foi bem. Faltou ter um pouco mais de inspiração para criar mais chance de gol, mas defensivamente a equipe foi bem. Desculpa, se o Fábio não faz grandes defesas como ele fez, aquela letra do Paulinho, no chute do Mariano, no outro chute do Hulk também, não é o Fábio, o Fluminense seria muito provavelmente perdido o jogo ontem. Então, assim, defensivamente foi bem, não foi uma tragédia, mas o Atlético não fez só o gol contra. Eu acho que foi um jogo ruim das duas equipes, tá? Eu acho que o Atlético jogou pra caramba também, não. Mas o Atlético teve mais chance, teve mais momentos e mais possibilidades de vencer o jogo, mesmo não jogando bem, do que o Fluminense.
que teve, repito, um bom momento depois que Perani e Martinelli entraram. Então, a gente tem que refletir, pensar e entender que a coisa não está acontecendo. E só vai ser possível mudar a partir do momento que internamente se reconhecer que há um problema e que não é um problema de fácil resolução. E aí eu falo com vocês agora em relação à formação de elenco, a reforço. O Fluminense ele apostou tudo num time titular muito qualificado, um time titular muito bom, e de fato tem. Mas só que, e o plano B? Se esse time entrasse em colapso, seja lá pelo que for, e acabou entrando devido a lesões, e isso foi trazendo consequências, né, e foi virando uma bola de neve. E aí hoje a gente tem lesões e jogadores que não estão bem tecnicamente. E aí, qual o plano B? Essa é a questão, porque o Fluminense ele investe tudo no time titular muito bom, renovou o contrato dos principais jogadores, que todo mundo gostou e elogiou, óbvio, mas com isso você onerou, você subiu a folha. E aí falta dinheiro para buscar mais opções de qualidade para elenco. A diferença entre o time titular e o time reserva é muito grande. E a gente, como os resultados estavam acontecendo, né, e o time estava jogando muito bem, a gente, algumas pessoas, eu acho que eu me incluo também no meio, a gente não observou que tinham muitas carências ali. Que as opções não eram tão boas assim. E hoje essa realidade está escancarada. Então, como se apostou num time titular muito bom e caro, agora, para consertar o rumo, investindo em contratação, investindo em opções de mais qualidade, é muito difícil, porque o Fluminense já está no limite do seu investimento. Então, isso é muito preocupante. A gente tem, e o que a gente vai ver é o que a gente viu até agora. Diogo Barbosa, jogador, estava meio, né, tava gelado no Grêmio. Um jogador que a torcida detestava. Thiago Santos, Cleison, que estava na segunda divisão no futebol japonês. São essas opções que o Fluminense vai ter no mercado agora nessa janela de transferências. Algo diferente disso será surpreendente. Então é isso. O que mais me preocupa agora é como o Diniz vai conseguir corrigir essa rota, sabendo que não teremos uma mudança brusca em termos de peças de elenco, em termos de peças de reposição. Infelizmente, a sensação que dá, e o que é alarmante, é que o Fluminense está com o Pires na mão de novo no mercado. E aí, amigo, dessa forma, a gente sabe que não vem coisa boa. Eu ainda acredito que é possível. Continuo acreditando que é possível, sim. Com o trabalho, é possível mudar esse panorama. Todos os times brasileiros, a maioria, passam por momentos ruins, por uma sequência ruim, uma sequência negativa e um momento de muita pressão. Então, agora é a hora de mostrar realmente que o Diniz está... que ele deu um passo, né, que ele subiu um degrau na carreira ao encontrar ideias e alguma inovação que possa tirar o time desse momento ruim com o que ele tem à disposição no momento. Até porque a janela só vai abrir lá para o dia 3. Então tem um tempo até lá, tem alguns jogos até lá, tem uma decisão pela frente da Libertadores, e a resposta ela precisa ser rápida e ela precisa ser nesse jogo contra o Bahia. Então eu ainda insisto, né, o recorte que a gente tem desde o final do ano passado, nós temos o Fluminense ele vem construindo algo muito positivo. O trabalho ele vinha sendo muito positivo. E eu acho que ainda é possível retomar isso. Não dá para dizer que acabou tudo agora. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não acho que acabou, tá tudo acabado, que já era, terra arrasada. Não. É sim um momento de cobrança. É um momento que a gente tem que chegar junto, que a gente tem que cobrar os responsáveis, diretoria também, todos que montaram o elenco. O Diniz que disse, trabalha com elenco curto. Tá aí o elenco curto, a gente tá vendo aí agora o que tá acontecendo. Então a cobrança ela tem que ter, mas ao mesmo tempo, diante de todos os problemas que o time vem tendo, eu ainda acredito que vai ter um momento em que essa chave vai virar em breve. E para mim, o Diniz ainda é o melhor
para o Fluminense neste momento. Porque imagina o que viria por aí se ele sair. Imagina o que... Vocês sabem que as opções não são boas e vocês sabem quais nomes seriam especulados. Então, é acreditar, trabalhar para que o Fluminense possa encontrar uma saída neste momento. Sei que vocês, muita gente vai discordar, muita gente vai concordar, enfim, vamos trocar essa ideia nos comentários aqui, mas, então antes de apagar a luz, acho que ainda é possível acreditar que é possível mudar o rumo, é possível acertar e entrar nos trilhos novamente, beleza? Deixe aí seu comentário, se puder também deixa o like, não se esqueça e se inscreva aí no canal, tamo junto, ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Valeu, galera!